cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar e a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas. Bom dia a todos. Eu sou Giovanni Ferreira, assessor da diretoria da FETAEP. O objetivo desta live, deste evento digital, transmitido ao vivo, diretamente da sede da FETAEP, a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, em Curitiba. O objetivo é apresentar, discutir e tirar dúvidas sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, o PRONAF 2020-2021. Quero começar agradecendo aos nossos debatedores convidados, Fernando Henrique Schwank, secretário nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Norberto Anacleto Ortigara, secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Marco Júnior Brambila, presidente da FETAEP, e Natalino Avance de Souza, presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR-EMATER. O Plano Safra da nova temporada foi apresentado na última quarta-feira pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e as regras do PRONAF detalhadas ontem em Brasília pelo secretário nacional da Agricultura, Fernando Schwank, que será um dos nossos convidados aqui nessa transmissão. Neste encontro, organizado pela FETAEP, com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná, com o apoio do Senar Paraná, é detalhar ainda mais o PRONAF, mas na realidade do Estado do Paraná. Suas regras, programas de custeio, investimento, enfim, todo o contexto que envolve esse programa na agricultura familiar. Queremos, nesse espaço, nesta live aqui, neste evento digital, destacar os pontos fortes, mas também aqueles que ainda merecem maior atenção por parte do governo, das instituições financeiras, dos órgãos técnicos e de representação da agricultura familiar. E para situar essa discussão no contexto da agricultura familiar, eu quero trazer alguns números dessa realidade, alguns recortes da agricultura familiar no Brasil, com dados do Censo Agropecuário do IBGE 2017. O censo é 2017, mas os dados foram divulgados somente em 2019. O do Brasil, gente, só que eu vou buscar um número aqui, um dado, tá? Dos 5,07 milhões de estabelecimentos agrícolas no Brasil, segundo o IBGE 2017, 3,9 milhões de estabelecimentos são familiares, ou seja, 77% de todos os estabelecimentos agrícolas do Brasil são classificados como de agricultura familiar. E a população ocupada, gente, o número ainda mais expressivo, de 15,1 milhões de pessoas ocupadas na agricultura no Brasil, 10,1 milhões estão na agricultura familiar. E no Paraná, me permito dar alguns números rapidamente do Paraná, dessa realidade, já que a gente está fazendo essa transmissão aqui da FETAEP em Curitiba, tá? No Paraná, dos 305 mil estabelecimentos agrícolas, tá?
228 mil são classificados como estabelecimentos familiares. E a população ocupada no Paraná, das quase 850 mil pessoas ocupadas na agricultura, 535 mil estão na agricultura familiar. Por que eu trouxe esses números, secretários, convidados, quem nos acompanha aí pela internet? Os números por si só revelam a importância da agricultura familiar. Não apenas importância econômica, de segurança e abastecimento alimentar, mas do ponto de vista social, da sucessão no campo e de combate ao êxodo rural. Enfim, da sustentabilidade socioeconômica e ambiental da agricultura familiar brasileira, da agricultura brasileira como um todo, protagonizada aqui pela agricultura familiar. Feita esta introdução, quero agora chamar nosso primeiro convidado, Fernando Henrique Schwank, secretário nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que participa direto de Brasília. Secretário, por favor, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua participação. E quero dizer que é muito importante a sua participação nesse contexto aqui. O Paraná, o sul do Brasil, são uma referência muito grande nas contratações do PRONAF, a capilaridade da agricultura familiar. O senhor é do sul, o senhor sabe bem disso. Então, para nós é um imenso prazer e de imensa importância a sua participação nesse espaço de debate para apresentar essas regras do novo Plano Safra da Agricultura Familiar. Por favor, obrigado. E ela pediu para que eu transmitisse um abraço a cada um que estivesse aqui junto conosco e a todos aqueles que nos ouvem. Quero cumprimentar primeiramente o Marcos pelo convite, presidente da FETAEP, que já esteve aqui conosco e que tem o reconhecimento do governo e tem o reconhecimento dos agricultores pelo trabalho que presta frente a essa grande organização no estado do Paraná. Quero cumprimentar o meu colega Ortigara, que faz um grande trabalho aí na Secretaria da Agricultura do Paraná. O Paraná, que é uma das grandes referências de produção agropecuária do Brasil, tem crescido muito e ajuda muito o Brasil. E cumprimentar também o Natalino, que tem aí o grande desafio da assistência técnica e da extensão rural, que, na minha opinião, talvez seja o nosso grande desafio dos próximos anos, aí, de nós modernizar essas ferramentas para poder atender e atingir mais pessoas. Eu queria aproveitar e rapidamente dar uma passada na mesma apresentação que nós fizemos ontem com a ministra, e que detalha um pouco mais as nossas propostas do Plano Safra, e que, na verdade, a gente vai poder entender um pouquinho melhor. Deixa eu botar minha apresentação aqui. E aí nós já vamos... Já estou compartilhando. Vou passar. Bom, vamos lá então, rapidamente. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui na Secretaria sempre com 3 grandes pilares aí, que embasam as políticas públicas. A política de crédito, e o anúncio dessa semana basicamente é a grande política de crédito do Plano Safra. E nós no Brasil temos o PRONAF aí já há mais de 20 anos, e os benefícios que o PRONAF trouxe para a agricultura familiar são inegáveis, e a cada ano nós estamos tentando modernizar, melhorar, ampliar essa grande política de crédito. Eu estive na Argentina agora há pouco tempo, fiquei impressionado, claro, com a desestruturação da economia, mas principalmente que eles não têm uma política de crédito que possa fazer investimentos para médio e longo prazo. E isso acaba dificultando muito o desenvolvimento agropecuário daquele país. Então, o Brasil tem isso consolidado, e isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. O outro pilar é o pilar da assistência técnica. Nós temos tentado trabalhar, e eu posso, já que nós estamos numa conversa aqui que é formal, mas é informal também, nós tentamos emplacar esse ano um PRONAF Assistência Técnica,
E a ideia era alocar 500 milhões de reais para assistência técnica, para que ela comece a ser tratada como um insumo também, né? E principalmente para as cooperativas, onde, por exemplo, se a cooperativa tem 200 agricultores familiares, ela poderia pegar 1 milhão de reais para investir em assistência técnica, investe naquilo como um insumo, no final do ano, quando colhe, os agricultores entregam a sua safra e ele paga a assistência técnica no banco, com o juro do Pronaf, a 2,75. Nós tivemos, o Ministério da Economia não aceitou financiar assistência técnica separada, mas nós vamos continuar. Ontem mesmo, a ministra estava conversando, nós vamos insistir nesse tema, porque nós acreditamos que nós também temos que dar esta possibilidade para os agricultores, e principalmente para as suas organizações. E o tópico da comercialização, onde nós temos várias ações, mas a base dos processos de comercialização para os agricultores familiares é o cooperativismo. Então, nós temos hoje a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, e temos dado aqui no Ministério a real importância que o cooperativismo tem para a agropecuária brasileira. Nós já somos hoje, o cooperativismo já responde a 4% do PIB do Brasil. Está crescendo, tem uma política clara, séria, desenvolvimentista, e que para nós, para os pequenos agricultores, ela é fundamental para acessar mercados internos, mercado externo, para trazer assistência técnica, enfim. Então, só para vocês terem um dado, também do censo, a média da assistência técnica do Brasil é 20%. Então, quando perguntado, você recebe algum tipo de assistência técnica? O produtor responde que sim. 20% dos agricultores brasileiros e familiares, basicamente, dizem que tem assistência técnica. Quando a gente vai para o cooperativismo tem 68%. Vejam a importância desse sistema, também em levar tecnologias para os agricultores. Então, é um sistema que a gente precisa fortalecer. Bom, vamos começar na primeira perna aí, que é o crédito rural. Bom, nós anunciamos ontem 33 bilhões de reais para o Pronaf, que foi um aumento de 6% em relação ao ano passado, quase 6, 5,7%. Ele é um valor que nós acreditamos ser suficiente para atender toda a demanda que nós temos. No ano passado foram 32 bilhões e houve um aumento de acesso ao Pronaf de 20% para os investimentos e 9% para o custeio, e houve uma redução da taxa de juros de quase 9%, dos 3 para 2,75% e dos 4,6% para os 4%. Foi aonde nós conseguimos chegar. A gente sabe dos pleitos dos agricultores, das suas entidades que queriam juros ainda mais baixos, mas o cenário da pandemia ele mudou muito esta relação com os bancos. O risco ele acabou crescendo, os bancos começaram a se recolher, e isso acabou atrapalhando, e nós fizemos o Plano Safra dentro deste cenário de pandemia de saúde pública da melhor forma possível. Então, nós acreditamos, e o principal é que haja volume de recursos para atender os agricultores. Então, nós conseguimos fazer uma redução de juros, não era também a que nós queríamos, mas conseguimos fazê-la, e nós conseguimos aumentar o volume de recursos para que a gente possa atender os agricultores. Eu queria apresentar aqui também o Pronamp. O Pronamp ele vem crescendo ano após ano. Nós aumentamos 10 bilhões de reais da safra passada e agora aumentamos mais 25% dos volumes do recurso. Por quê? Nós temos dados aqui, que o médio produtor rural brasileiro é o que menos produz por hectare. A média de produção por hectare é de em torno de R$500, quando o agricultor familiar é em torno de 850. Então, existe uma estratégia muito forte de nós fortalecer o médio produtor para que ele nivele a sua produção também com o mesmo, vamos dizer, valor da agricultura familiar, e possa aumentar, inclusive, o PIB da agropecuária brasileira. Mas não só isso. Eu quero chamar a atenção aqui que nós também desvinculamos o acesso do Pronamp e do Pronaf. O que acontecia? No ano até agora, há pouco tempo, o agricultor familiar, ele que queria pegar mais recursos, o Pronaf tem o limite,
quando ele buscava o recurso no Pronamp, ele perdia o acesso ao Pronaf. Com essa desvinculação, hoje ele pega o recurso necessário no Pronaf e, se precisar complementar, ele pode subir no Pronamp, pega o recurso no Pronamp e faz os investimentos. Nós temos um caso que é bastante emblemático, que é o caso do tabaco, que nós ainda não conseguimos reintroduzir os produtores de tabaco no Pronaf. O Paraná tem também uma grande produção de tabaco. E os produtores não podem, por exemplo, financiar suas estufas de fumo pelo Pronaf. O que ele faz hoje? Ele pode subir no Pronamp, pega o recurso para as estufas no Pronamp e volta para o Pronaf para pegar um trator mais alimentos, enfim, em alguma outra área. Então, essa desvinculação ela é importante até porque ela praticamente dobra os recursos, né? Então, se quisesse fazer investimentos maiores, existe essa possibilidade de se acessar os recursos do Pronamp. Quero destacar aqui o que nós lançamos no ano passado, o programa de habitação via Pronaf. Ele acabou sendo um grande sucesso. Nós financiamos mais de 400 bilhões de reais em casas para agricultores familiares. Foram beneficiados mais de 8 mil agricultores via o Pronaf. E isso foi também uma disruptura dentro de um processo que o Ministério da Economia dizia que a casa não fazia parte do sistema de produção. E nós fizemos uma defesa muito forte, mostrando que a casa é a casa de máquinas da propriedade. O agricultor tem que morar bem. E esse ano nós conseguimos alocar de novo 500 milhões de reais. A taxa de juros ela diminuiu para 4%, mas a grande novidade aqui é que abriu a possibilidade do financiamento da construção ou das reformas para os filhos dos agricultores. Até então, isso não era possível. E agora, a partir deste ano, os filhos dos agricultores também vão poder financiar suas casas, e isso reforça a nossa estratégia, a estratégia de vocês, das entidades, da questão da sucessão familiar rural. Então, nós ficamos muito felizes com esse programa e o resultado que ele teve, e fortalecemos ele através agora da possibilidade dos filhos dos agricultores. Nós lançamos também uma nova linha de Pronaf, que é o Pronaf Bioeconomia. Esse Pronaf, ele era antigamente o Pronaf de agroextrativismo, mas ele era possível só para custeio. A partir de agora, ele também passa a poder ter investimentos dentro do Pronaf Bioeconomia, e para todos os biomas brasileiros. Então, se a gente tem aí uma unidade de beneficiamento de pinhão, ele vai poder ser financiado por este Pronaf com taxa de juros de 2,75, tanto a parte do custeio quanto a parte dos investimentos. Então, nós, no sul do Brasil, que temos aí os biomas da Mata Atlântica, que temos os biomas do Pampa, então podemos utilizar essa linha, e ela foi muito bem aceita, principalmente no momento que o Brasil vive, que é essa questão da pressão internacional pela preservação da nossa sociobiodiversidade. Então, é um tema bastante importante. Essa aqui é a questão do Dendê e da seringueira. Nós aumentamos o custeio de 4 para 6 anos. Isso foi um pedido dessas duas cadeias, não é o caso do país. E nós estamos com a plataforma do Siconv aberta, isso é importante aí para os municípios, num programa que a gente está chamando Fortalece Sócio Bio. E esse aqui especificamente é para consórcios públicos. Nós no sul do Brasil aí que temos inúmeros consórcios que estão trabalhando direitinho, de forma consorciada, podem encaminhar projetos para custeio, equipamentos, selo, certificação, produtos artesanais, encaminhar esses projetos que vão ser selecionados e de propostas de 250 a 1 milhão de reais. Não temos muito recurso, mas já é um primeiro exercício de nós trabalharmos de forma consorciada também em projetos de desenvolvimento. Aqui tem um caso muito importante, e que vai atender aí certamente o Paraná em cheio, que é a ampliação do limite para as operações coletivas, para as atividades da suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinocultura e fruticultura. O que é isso? Até agora, este plano safra, o limite individual é R$330 mil. Eu quero fazer um aviário, quero fazer uma pocilga,
R$330 mil. Quando eu me juntava para fazer um empreendimento coletivo, tá? Então eu, meu pai, o outro filho, o primo, queremos fazer um aviário conjunto, a gente somava o limite, mas o limite caía para R$165 mil. Então, ele era quase que um limite individual. O que nós fizemos esse ano? A mudança é ampliar o limite para os empreendimentos coletivos para R$330 mil. Então, se pegar 3 produtores, né, que queiram fazer um aviário em conjunto de R$1 milhão, hoje eles vão conseguir fazer, né, através deste aumento do limite, que até então não se conseguia. Então, isso aqui vai beneficiar muito as cadeias da suíno e da avicultura, principalmente, e aí o próprio Oeste Paranaense aí na questão da aquicultura, que tem uma referência extremamente importante. Então, eu queria chamar a atenção para esse tema, que ele é importante. Um outro benefício e um ganho muito grande desse Plano Safra foi o aumento do limite de cobertura do Programa de Garantia dos Preços da Agricultura Familiar. Tá? Isso aqui também houve uma mudança bastante relevante aqui. Isso aqui é dinheiro na veia dos agricultores. Tá? Nós aumentamos das operações de custeio de R$3.500 para R$5.000, tá? Mas, mais do que isso, antes esses R$3.500 era para todas as instituições financeiras onde o agricultor tinha créditos, né? tinha processo. Agora, vai ser por instituição financeira. Então, se eu tenho um crédito lá no Sicredi, e eu tenho um crédito na Cressol, esses R$5.000 ele vale para a Cressol e vale para o Sicredi. E isso aqui funciona mais ou menos o seguinte, né? Na hora de pagar, se o preço mínimo do produto caiu, você tem esse rebate na hora do pagamento do custeio. Então, isso aqui é dinheiro na conta, né? Então, isso é um programa muito importante, e na área do investimento foi aumentado de R$1.500 para R$2.000, também por instituição financeira. Então, isso é um volume bastante importante, grande e bastante relevante para a agricultura familiar. Queria só destacar, né, isso aqui não é novo, mas eu queria destacar que os produtores mais vulneráveis, o pessoal dos assentados, o crédito fundiário, aquele grupo de menor renda de R$23.000 por ano, mantém a taxa efetiva de 0,5% para esse grupo, né? Então 0,5%, e com bônus de adimplência de 40%. Né? Então existe essa linha, ela é importante, e ela é, essa sim, né, com os juros de 0,5% ao ano. E a questão dos indígenas, que nós estamos trabalhando com a FUNAI para a emissão das DAPs, porque também os indígenas têm acesso ao Pronaf. Bom, na assistência técnica e extensão rural, né, eu queria destacar o lançamento deste programa, do Residência Profissional Agrícola. Esse é um programa que tem como objetivo, a gente espelhou ele mais ou menos como uma residência médica, né? Que nós queremos, então, ajudar com uma bolsa jovens estudantes e recém-egressos da faculdade ou dos cursos técnicos das ciências agrárias, né, para que sejam inseridos no mercado de trabalho. Nós vamos lançar um edital, deveria ter saído hoje, acabou atrasando, mas segunda-feira deve estar no site do Ministério, também o manual do programa no Diário Oficial da União, e nós vamos começar com 900 alunos no Brasil inteiro, podendo inseri-los nesse mercado. Qual é a ideia? A ideia é que a universidade ou o Instituto Técnico encaminhe a sua proposta dentro desse edital. Olha, eu quero 30 alunos. Tá bem, a gente vai bancar esses 30 alunos, eles vão dizer, olha, esses 2 vão trabalhar na Emater, esses 3 vão lá na cooperativa, esses 5 vão trabalhar no programa de solos. E a gente banque esses meninos por um período de 6 meses a 1 ano, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho e entrar dentro dos nossos programas, dos programas de governo, dos programas do governo do estado, dos programas das federações, que a gente possa inseri-los dentro do mercado de trabalho. Então, esse é um programa que é vamos dizer assim, é o que nós queremos realmente nos dedicar esse ano, a poder crescer esse programa ano após ano. O ano que vem, a nossa ideia é 1.500 jovens, queremos começar com 900, mas ampliando ele ano após ano.
E esse também não é um tema para o nosso sul do Brasil, aí, que é o Pronaf Produtivo Orientado. Ele serve onde tem fundos constitucionais, onde dentro do próprio financiamento do Pronaf você tem recursos para assistência técnica, que se o agricultor pagar em dia o financiamento, ele recebe de rebate a assistência técnica. Ele é um programa que existe, mas que nunca conseguiu ser implementado. Nós queremos esse ano iniciar a implementação, mas ele serve para Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileira, onde existem os fundos constitucionais. Com relação à comercialização, eu só quero fazer duas citações. Uma, que a mudança do selo biocombustível social inseriu 15 novas cooperativas, uma grande parte de cooperativas do Paraná, e acabamos conseguindo inserir 36 mil agricultores familiares. Esse foi um pedido muito forte das cooperativas, o Paraná foi muito beneficiado com esse programa, e hoje todas as cooperativas podem participar percentualmente com o número de agricultores familiares que tem em seu quadro. E também nós fizemos a mudança do percentual mínimo de agricultores familiares e das suas entidades representativas, de 60% para 50% mais 51%. E isso fez com que a gente inserisse 316 novas cooperativas governamentais. Então, cooperativas que não tinham acesso às compras institucionais, ao PAA, ao programa da merenda escolar, hoje passam a ter, com essa mudança percentual, dizendo o seguinte: bom, uma cooperativa passa a ser intitulada da agricultura familiar se ela tiver 50% mais um de agricultores, ou seja, a maioria. E isso acabou trazendo para esses programas mais de 300 cooperativas para dentro. Nós fizemos um anúncio ontem também que vai beneficiar as cooperativas de 150 milhões de reais para as cooperativas da agricultura familiar para o PAA, formação de estoques. O que é isso? Ele é operado pela Conab e ele é na verdade é quase que um empréstimo, uma célula rural que você entrega para a cooperativa para ela ter capital de giro para aquelas que estão tendo problema. Por que nós estamos fazendo isso no âmbito da Covid-19? Porque nós temos várias cooperativas, inclusive aí do Paraná, que nos procuraram, cooperativas pequenas, e que tiveram o represamento da sua produção pelo fechamento de algum canal de mercado. Por exemplo, o pessoal do leite, do queijo mussarela, está tendo muita dificuldade, porque, na verdade, fechou restaurante, fechou hotel, fechou pizzaria, e eles estão represando a sua produção. O pessoal dos pescados, que entra muito em restaurantes, o pessoal de derivados de farinha, o pessoal lá da sócio-biodiversidade. Então, nós queremos, através desse programa, poder acudir o suco de uva, poder acudir essas cooperativas através deste programa, que é um recurso muito significativo. Nós acreditamos que vamos conseguir operá-lo todo. Nós temos, para vocês terem uma ideia, hoje 8 milhões nesse programa e vamos passar a ter 150. E vamos destinar mais 70 para o PA, doação simultânea, para os estados e municípios. E essa soma toda, ela vai dar 850 milhões de reais no PA este ano, justamente para a gente poder acudir as nossas organizações e cooperativas da agricultura familiar. E para encerrar minha apresentação, quero só falar do crédito fundiário. Nós estamos remodelando esse programa, nós substituímos a proposta de financiamento por um projeto técnico de financiamento. Nós queremos caminhar com o crédito fundiário para que ele esteja cada vez mais na ponta. Não é possível mais a burocracia dele, nós temos quase R$1 bilhão no fundo de terras e não conseguimos usar pelos trâmites, burocracia e aí vai. Então, nós queremos fazer como se fosse um projeto agrícola mesmo. Então, o agricultor quer comprar terra, ele acha, encontra um técnico que faça esse projeto técnico de financiamento. Nós tiramos o limite de investimentos básicos, que era de 27.500, retiramos isso. Então, hoje, se quiser fazer mais investimento, pode, dentro daquele valor que está estipulado por cada compra. Nós diminuímos a taxa de juros do programa do crédito fundiário empreendedor de 5,5% para 4%. Prorrogamos as parcelas para o pessoal da seca. Aí, o sul do Brasil viveu uma das piores secas, o Rio Grande do Sul, meu estado, Santa Catarina, e depois essa seca acabou subindo aí, para o Paraná, aí, que pegou um pouco a safrinha de vocês.
né? Mas nós estamos transformando, né, esse programa também numa plataforma digital, né, que vai se chamar Obter Crédito Terra Brasil, e no segundo semestre nós queremos botar em funcionamento para que você possa fazer esse processo todo de forma digital. Então, nós queremos realmente fazer esse ano que seja o ano da retomada forte do crédito fundiário no Brasil. Bom, basicamente seria isso, e depois nós vamos ter a nossa conversa que podemos aí ampliar essa nossa discussão. Muito obrigado aí pela oportunidade e seguimos em frente. Quero agradecer ao secretário, obrigado, secretário, pela intervenção bastante precisa e objetiva. Eu só quero comentar aqui com todos que estão nos assistindo, nós temos aí dezenas de municípios, todas as regiões do estado acompanhando essa live que a gente está fazendo, tá? E eu só quero destacar 2 pontos que o secretário, todos são importantes, e eu acho que 2 tem muito a ver com essa introdução que eu fiz, da importância e relevância econômica e social da agricultura familiar. O secretário falou da assistência técnica, né? O dado do IBGE de 2017 mostra que, em média, 20% da agricultura familiar no Brasil tem acesso ou tem assistência técnica. No Sul, nós estamos mais atendidos, melhor atendidos, vamos dizer assim, mas ainda assim com um índice muito abaixo do que nós podemos considerar aceitável, secretário, que é 43% só da agricultura familiar com acesso, tá? Enquanto a gente vai para o Nordeste brasileiro, então, para ter essa média brasileira essa média Brasil de 20%, nós estamos falando de apenas 7,4% da agricultura familiar atendida. Então, por isso que esse plano ele é bastante importante nesse ponto de vista de ATER, de assistência técnica, extensão rural, o programa ali de residência, que o secretário falou ali dos profissionais agrícolas. Eu acho que isso vai contribuir muito nesse processo. E a questão da habitação, do ponto de vista social, que você tem aí um combate ao êxodo rural, você trabalha a sucessão no campo, você olha as novas gerações. Então, eu quero só destacar esses pontos, que os nossos próximos convidados também, se quiserem, podem aí falar sobre isso também. Obrigado, secretário. Eu vou convidar o senhor para ficar até o final com a gente, para a gente ter um debate rápido aí no encerramento, antes de encerrar a live, tá? Com os outros participantes. Eu chamo agora o nosso anfitrião, o presidente da FETAEP, Marco Júnior Brambila. Lembrando que a organização desta live, desse evento, é da FETAEP, com apoio dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e do Senar Paraná. Marcos, por favor, fique à vontade. Obrigado, Giovanni. Uma saudação especial a todos que nos acompanham. Um agradecimento muito grande ao aceite do Fernando Schwank, nosso secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA. Obrigado por contribuir com a nossa função aqui, o nosso trabalho de levar informação, conhecimento e ajudar a agricultura familiar paranaense. Um agradecimento especial ao secretário Ortigara pela sempre parceria e empenho em defesa da agricultura familiar. Ao nosso extensionista Natalina Vance de Souza, obrigado pela participação e contribuição, grande parceiro da FETAEP, dos nossos sindicatos no Paraná. E a todos que participam, cooperativas, instituições, associações, parceiros que estão nos assistindo, nos acompanhando, nosso obrigado, e dizer que contem com a FETAEP nesse trabalho. Uma série de desafios aí se colocam nesse momento de pandemia, em todas as fases da vida do agricultor, mas a FETAEP está sempre aqui junto com os sindicatos, preparada para poder oferecer o melhor, e o melhor nosso é trabalho, conhecimento e informação na hora certa e no momento certo. Para isso a gente conta com grandes parceiros. Eu registro aqui um grande parceiro nosso, que o ano passado, na primeira reunião que tivemos com o MAPA aqui no Paraná, o Cleverson Freitas, que é o nosso superintendente, nos recebeu muito bem, recebeu as nossas considerações sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, e construímos na oportunidade, Fernando Schwank, a proposta de que o Pronaf também poderia construir casas no meio rural. Haja visto que nós construíamos galpões, granjas, só não tínhamos a oportunidade de construir e melhorar as residências dos nossos agricultores. Isso fez com que, durante o planejamento e a discussão do Plano Safra, essa proposta pudesse ser acatada e está hoje, no que está aí hoje, uma grande referência. É importante que continue, e nós vamos ter toda a dedicação para que isso aconteça em todas as regiões do nosso estado. E ainda mais, melhorando neste ano,
a participação dos filhos, né? Um público importante para nós. Nós temos uma discussão há muitos anos no sindicalismo dos trabalhadores rurais, na federação, nas federações e na nossa confederação CONTAG, da participação do jovem na propriedade, não só nos empreendimentos de produção, mas também na permanência dele, que para nós é extremamente importante e relevante. E abre oportunidade nesse plano safra do filho do agricultor também ser valorizado, reconhecido e acessar esses recursos. Isso é extremamente relevante para nós, assim como a oportunidade dos filhos de agricultores ou estudantes nas áreas agrárias poder ter o seu trabalho e sua oportunidade de trabalho acompanhado ainda durante o seu período escolar, então, o seu período de universidade. Então, nós já estamos trabalhando, secretário, para que a gente possa, com bons parceiros aqui no Estado, cumprir com esse papel de levar oportunidade, mas, acima de tudo, todo esse conhecimento da academia, através desses filhos, desses alunos, né, chegando aos empreendimentos da agricultura familiar no Estado do Paraná, as nossas associações, cooperativas, nossos sindicatos. Eu quero registrar também o avanço, é uma proposta que a gente já vinha cobrando há bastante tempo, porque não era admitido por nós que um projeto de crédito fundiário levasse em torno de 18 meses entre início e até o período de contratação e entrega das escrituras. E esse avanço no projeto técnico, para que ele tenha mais agilidade, ele possa acontecer lá localmente, tem a nossa contribuição, terá a nossa participação. Nós estamos com o nosso pessoal da equipe técnica aqui, com a direção da federação e com os sindicatos nossos, preparados para orientar, capacitar o agricultor e dar todo o suporte para que isso aconteça da melhor forma possível e o mais rápido possível. Não dá para se admitir. É claro que durante os anos nós vamos continuar, secretário, na nossa posição em defesa da agricultura familiar, em defesa dos direitos e contribuindo com sugestões para que o programa cada vez mais atenda às realidades, em especial dos agricultores familiares, né? Então a gente vai continuar cobrando a redução dos juros. Eu registro que a nossa expectativa era que a gente tivesse uma redução dos juros de forma mais significativa para a agricultura familiar. Isso não aconteceu, mas não é por isso que a gente também não avalia que o Plano Safra teve avanços. Ele poderia ter sido um avanço maior nos juros, mas destacamos as outras linhas aí que foram impactadas de forma muito positiva e assistência técnica sendo valorizada e percebida. Nós temos perfeito entendimento aqui que os melhores projetos no Paraná foram feitos e aconteceram, e as principais cooperativas do nosso estado saíram pelas mãos dos extensionistas oficiais da nossa antiga Carpa, Emater e hoje do nosso IDR. Então, o Estado tem um papel importante, nós vamos continuar sendo parceiros, apoiando no momento certo, cobrando quando for preciso, para que a gente tenha essa ação importante na vida do agricultor, que não é só a discussão sobre a produção, mas é a inclusão social e produtiva, né? E se falando de inclusão social, nós vamos continuar e contamos, secretário Schwank, com o teu apoio, com o Ortigara, Natalino e todas as lideranças do setor. Eu acho que a ministra Tereza Cristina tem uma percepção sobre e valoriza muito isso, a inclusão social também no campo. E as habitações... Ou mais do que nós fazemos aqui tem a ver com gente pequena, gente grande no que faz, mas assim, economicamente pequena e que no conjunto faz uma grande contribuição na forma de oportunidade, de emprego, de renda, de vida melhor. Enfim, essa é a nossa disposição, é a disposição do governador Ratinho Júnior, né, que gosta muito, tem uma relação muito importante embora seja um empresário rural, tem uma afeição, um carinho especial e todo dia me cobra um posicionamento sempre firme, respeitoso e de auxílio à nossa agricultura familiar. Ok, secretário, obrigado pela sua participação. Quero parabenizar o Estado e seu esforço aí dessa verba complementar aí que o secretário falou de 38 milhões
138 projetos, tá, para cooperativas e associações de agricultores familiares. Eu entendo que isso, secretário, é muito importante para que esse público, para que a agricultura familiar possa acessar o mercado. Um dos grandes desafios hoje dessa agricultura, da agricultura familiar, é o mercado. Eu acho que isso, o senhor falou de processamento, distribuição, eu não tenho dúvida que isso vai ser muito importante na estruturação da agricultura familiar no Paraná também, no fortalecimento. Obrigado. Quero chamar agora o Natalino Avance de Souza, presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR-EMATER. Natalino. Bom dia a todos. Minhas saudações aos nossos anfitriões, Marcos Brambila, Giovanni, a sua equipe, o Benedito, a Ana Paula. É um prazer participar desse evento. Nossas saudações ao nosso secretário, Norberto Ortigara, batalhador, guerreiro, ao Fernando Schwank, secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, MAPA, Cleverson, que está acompanhando, aos sindicalistas, cooperativistas e agricultores que assistem essa live. Nossas saudações aos colegas da extensão e da pesquisa que estão acompanhando, a equipe do IDR, que parte está aqui comigo. Esse é sempre um momento de expectativa, né? É o momento da definição da regra do jogo. Nós estamos inseridos numa atividade que está sujeita às intempéries, então a gente precisa muito desse apoio, das medidas concretas para a agricultura. O Plano Safra anunciado, ele pode ter medidas que estão aquém da expectativa de alguns, mas ele é muito mais do que se esperava nesse momento de pandemia, de outras prioridades, de dificuldades. O Paraná é, sem dúvida, um estado de agricultura, com resultados pujantes, mas aquilo que o Giovanni coloca, dos 305 mil estabelecimentos rurais do estado do Paraná, 259 mil estão abaixo de 50 hectares. Então, é um estado de boa agricultura, mas feita com pequenas propriedades. Desses 305 mil estabelecimentos, 160 têm renda inferior a 2 salários mínimos por mês. Então, apesar dos resultados pujantes, nós temos muita renda baixa no campo. Então, por isso, a gente depende muito dessas medidas do governo federal, do governo do estado, de apoio à agricultura. O desafio da terra pública, ele é um desafio grande, porque nós fazemos a terra e fazemos também políticas públicas. E, muitas vezes, no trato com a política pública, a gente não tem o reconhecimento de cobertura de terra. Então, você fica acompanhando esses dados de que apenas 40% no Paraná reconhecem que tem a terra. Acho que esse é um grande desafio, sem sombra de dúvida, e concordo com o nosso secretário nacional que a gente precisa investir em ferramentas que aumente a eficácia do serviço de terra pública. Concordo, acho que depois dessa pandemia fica muito claro que nós precisamos investir muito na conectividade. É impossível que municípios grandes, com mais de 200 mil hectares, com comunidades distantes, a gente não tenha um sistema que permita ao produtor estar conversando com o técnico, a não ser presencialmente. Acho que esse é o grande desafio que se apresenta nesse momento, e esse é um legado que a pandemia vai deixar para nós. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos investir em ferramentas de modernização da relação técnico-agricultor. Aqui no Paraná, nós temos uma experiência, e o Fernando sabe disso,
com o sistema cooperativista. As cooperativas que estão aí hoje, ligadas ao CEPAR, compõem um arranjo organizacional que fez a diferença no desenvolvimento da nossa agricultura. E tem uma cobertura de ATER importantíssima, focada em inovação tecnológica. Essa inovação que a gente precisa trazer nas outras 125 pequenas cooperativas que o nosso secretário Norberto acabou de citar. Nem todas elas têm um departamento de ATER estruturado. Fernando, a gente tem aqui no Paraná um exército de 800 técnicos no campo, o IDR. Acho que a gente ainda pode fazer a diferença com os pequenos agricultores. O plano, ora apresentado, eu vou confessar que, se não atendeu todas as reivindicações, ele surpreende pela ousadia. Ele surpreende por trazer uma linha de apoio à sustentabilidade, à biodiversidade, à residência. Está o resultado da sua busca. A residência agrícola. Acho que ele traz aspectos importantes. A gente já conversou com o Brambila, e é importante dizer, Fernando, aqui no Paraná a gente conversa muito com a FETAEP. Briga também, mas conversa muito com a FETAEP. E a gente tem muita expectativa de poder apresentar um projeto concreto na linha da residência agrícola. A gente tem acompanhado que, ano após ano, o número de pequenos agricultores que acessa o crédito rural, ele tem caído no estado. Se em 2006 nós tínhamos 115 mil contratos do Pronaf, em 2019 isso caiu para 86 mil. E isso é preocupante, porque o crédito rural e a assistência técnica são vetores fundamentais para a inovação tecnológica. Nós entendemos assim, se a gente não investir no aprimoramento do sistema de produção, se nós não investir em ajudar os pequenos agricultores a acessar tecnologias modernas, novas, cria-se um hiato muito grande entre aqueles que têm acesso à TER, seja a TER cooperativada, seja a TER das integradoras, seja a TER particular, e aqueles que têm dificuldade de acessar a TER. Esse ato é preocupante. Quando você analisa os dados do censo agropecuário que o Giovanni se referiu, tem uma redução em 10 anos de 66 mil estabelecimentos rurais no Paraná. Podemos entender que é pela metodologia. Eu prefiro acreditar que o número de arrendamentos de pequenas propriedades cresceu muito no estado. E cada vez que o preço da soja sobe, a demanda por arrendamento aumenta. Então, tem uma preocupação, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco com o Fernando. Momento agora em que as fumageiras tiram um pouco o pé, deixa uma responsabilidade com um número muito grande de pequenas propriedades que nós precisamos atender, para não aumentar mais ainda a estatística daquelas pequenas propriedades que deixaram a agricultura. Então, Fernando, nós conversamos com o Norberto, nós conversamos com o Marcos. Para esse plano que está acontecendo agora, no dia 1º, o IDR vai colocar
toda a sua estrutura à disposição da FETAEP, dos sindicatos, das cooperativas, para a gente reverter esse quadro. A gente quer fazer essa curva de contratos voltar a crescer. A gente quer fazer a diferença na tomada de crédito, por entender que o crédito com assistência técnica é fundamental no apoio ao agricultor, na reversão desse quadro, na produção de uma renda melhor, na possibilidade de orientar os agricultores a produzir mais de forma sustentável, a agregar valor nessa produção e a vender melhor. Então, é com essa expectativa que a gente está começando uma nova safra. As instituições podem contar com o IDR. O IDR é uma cria do governo do Estado que ocorreu no último dia do ano de 2019. Tivemos praticamente 60 dias de vida antes da pandemia. Estamos construindo todos os documentos nesse período de pandemia, porque quando isso acabar, nós queremos estar melhor preparados para apresentar uma entrega de melhor qualidade aos agricultores do estado do Paraná. Neste momento, nós estamos com todos os nossos regionais participando dessa live e estamos discutindo, sim, estratégia que permita contribuir de forma concreta para que os agricultores do estado do Paraná possam acessar melhor essa ferramenta chamada Crédito Rural que o MAPA trouxe para nós nesse momento. Um abraço a todos e a gente continua à disposição para responder os questionamentos que se apresentarem. Obrigado, Natalino. Obrigado a todos os nossos convidados novamente, aqueles que estão nos acompanhando. E partindo para a etapa conclusiva, nós queremos respeitar o horário que a gente combinou com o nosso público e com os nossos convidados, tá? Das 9 às 10h30, nós temos 15 minutos aí para as considerações finais e queremos estabelecer aí um pequeno debate entre os nossos convidados. Algumas perguntas foram colocadas aqui, então eu vou chamar um a um e fique à vontade para responder alguma anotação que fez ou para fazer a sua consideração final aqui nesse momento. Passo a palavra primeiramente para as suas considerações finais. Se tiver alguma pergunta, secretário, para algum dos nossos convidados, o secretário Norberto Ortigara, por favor. Opa, bom dia. Só assim, se tiver perguntas, tudo bem. Se não tiver, a gente responde a qualquer momento. Estamos aqui em casa, não temos nenhuma dificuldade em nos comunicar. Estou sentindo uma falta danada de estar no campo, eu não gosto de estar aqui no escritório, eu sou o pé na estrada, mas temos que entender, o isolamento é importante, é uma estratégia importante. Schwank, estamos tratando aqui, por exemplo, de 90 mil trabalhadores dentro de frigoríficos, laticínio, mais que isso até, laticínio, frigorífico, porco, boi, frango, né? E são clusters que é onde favorece a disseminação, porque tudo que o bicho gosta é frio, úmido e aglomerado. Então, dizer assim, parabéns, Fernando, parabéns, Tereza Cristina, pelo conjunto do nosso Plano Safra 2020-21, reafirmando aqui as palavras do Natalino, tudo faremos para estar cada vez mais presentes, atuantes, juntos, somando esforços com as entidades, com as cooperativas, sindicatos, federação, no sentido de entender as dificuldades, fazer um planejamento adequado para que todos invistam bem, com qualidade, tenham sucesso nos empreendimentos e implementando cada vez mais a nossa política, seja de apoio direto, seja de melhoria qualitativa do nível de financiamento ou outras formas de participação, seja nos nossos programas de aquisição. Por exemplo, nós estamos duplicando, triplicando os bancos de alimento na Ceasa, Fernando, assim, apenas com a ajuda de apenados que estão lá cumprindo os seus compromissos com a sociedade, né, se requalificando, se reposicionando, ressocializando, mas nos ajudam bastante a gente a gratuitamente receber, processar e entregar comida para famílias vulneráveis. Enfim, nós temos a política de segurança alimentar que o Estado implementa, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, apoio direto no campo,
programa de aquisição, hortas urbanas, enfim, toda forma que a gente possa cooperar. Parabéns, FETAEP, Giovanni, Marquinhos, parabéns a todos por essa iniciativa. Eu vou voltar com o Natalino, por favor, Natalino, se quiser dirigir alguma pergunta ou deixar alguma pergunta para o questionamento, porque em seguida eu vou chamar o secretário Fernando Schanker e depois o Marco Brambila para a gente ir para o encerramento. Então, Natalino, você acabou de falar, mas por favor, se tiver algum questionamento bem pontual, executivo, para deixar para a gente, esse é o momento, por favor. Eu queria dizer para o Fernando que os parabéns, o reconhecimento pelo esforço que o MAPA está fazendo junto ao governo, pelo plano que está apresentado. A gente reconhece o momento, a dificuldade do momento. Mesmo assim, Fernando, vocês foram muito ousados, né? Surpreendeu. Algumas questões, nós temos um interesse especial. O Paraná, hoje, menos de 1% das nossas propriedades estão irrigadas. Você viu o efeito da estiagem aqui no sul. Então, a gente tem claro que esse é um ponto que a gente precisa evoluir. O segundo, nós precisamos do apoio do MAPA, Fernando. Nos ajude a melhorar essas ferramentas de inclusão digital. A TER pública precisa melhorar. Nós ficamos para trás. O terceiro, Fernando, nós já conversamos sobre a necessidade de nós termos uma proposta de reconversão das propriedades do tabaco. Trabalhamos com isso o tempo inteiro. Nesse momento, caiu no colo. Então, é um compromisso que a gente precisa do apoio do MAPA. O quarto, esse programa que vocês lançaram, da residência profissional agrícola, nós já testamos aqui no Paraná, e nós queremos ter um espaço para apresentar uma proposta junto com a FETAEP, porque acreditamos nisso, é a formação dos futuros técnicos e é uma chance concreta de nós ampliarmos os braços da assistência técnica. Somos parceiros da FETAEP na habitação rural, já fizemos isso e vamos continuar fazendo. E acreditamos muito na gestão das pequenas cooperativas. Então, parabéns, Fernando, receba o nosso reconhecimento pela ousadia. E nós queremos fortalecer ainda mais a nossa parceria com o MAPA e com as federações. Obrigado, Natalino. Eu volto agora com o secretário Fernando Schanker. Por favor, secretário, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer muito a participação nesse debate. Agradecer mesmo, sabe? Porque a gente vê o alto nível de discussão que a gente pode ter. Eu fico muito feliz assim, de poder e gostaria de que a gente pudesse passar o dia ou até mais tempo, porque eu, como já fui secretário municipal da Agricultura no sul do Brasil, de 2 municípios, tenho a minha vida toda nesta área, né? Eu sou engenheiro florestal, formado lá na Universidade Federal de Santa Maria, o Tigara conhece bem, morei na Casa do Estudante lá, então a gente tem toda uma caminhada, e quando a gente encontra um grupo de pessoas tão comprometido, e com um pensamento tão uniforme, né, isso nos dá uma força muito grande da gente poder continuar essa caminhada. Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar. Vou começar, então, pelo final que o Natalino falou. Ontem nós ia também, Natalino, lançar o programa de ATER 5.0. Ele está pronto aqui dentro do Ministério. Né, nós temos isso já desenhado, de fazer essa grande articulação dessa mudança conceitual da nova assistência técnica que o Brasil precisa, né, para que a gente possa ampliar esses números. Isso não vai substituir a nossa ida ao campo, né, não vai. A gente vai continuar indo no campo, precisa olhar, mas a gente tem coisas que a gente pode utilizar. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Né, e se a gente voltasse 90 dias atrás, nós ia estar fazendo isso talvez presencialmente no Paraná, muito mais caro, muito mais difícil. E hoje nós estamos aqui fazendo essa discussão através de uma ferramenta digital que nos une, que nos coloca um ao lado do outro para poder fazer essa discussão. Então, esse é, sim, um grande objetivo que a gente tem, está pronto. O diretor Pedro Arraes, que já foi presidente da Emater Goiás, que já foi presidente da Embrapa, está conduzindo esse projeto e a gente quer, em breve, né, lançá-lo. A reconversão do tabaco, tá? Eu só queria dizer que nós estamos com um projeto piloto, presidente, lá na região de Santa Cruz do Sul, né, onde a Unisc
a FAO e nós estamos já modelando, vamos dizer, economicamente, novas alternativas de cultura, de diversificação para as propriedades de tabaco. E a base disso são plantas medicinais e aromáticas. Tá? Mas, assim, a ideia não é só a parte agronômica. Nós estamos fazendo todo o desenho até o mercado final, para que quando a gente implemente esse programa, a gente tenha ele começo, meio e fim. Né? A gente já testou muita questão de diversificação, mas ela às vezes vai só até a metade. Não, a encomenda que eu fiz é o seguinte, eu quero saber quem vai comprar, quanto o cara vai ganhar, quanto o produtor vai produzir, quanto ele ganha por hectare. Então, nós estamos com um projeto em andamento já, justamente para essa área do tabaco. Com relação à irrigação, eu acho que esse é um desafio que nós todos temos no Brasil. Né? A gente precisa avançar nesse tema e eu queria, como técnico, né, deixar aqui uma reflexão. Eu acho que talvez um dos grandes gargalos que a gente tenha em relação à irrigação são bons projetos, gente para fazer projeto de irrigação. Eu confesso que tive essa cadeira na faculdade, mas hoje, se eu tivesse que fazer um projeto de irrigação, eu teria que voltar, estudar, pensar e entrar para dentro dos livros. E isso é uma coisa difícil. Eu já tentei até na minha propriedade encontrar alguém na minha região que entenda irrigação. Normalmente, quem faz o projeto acaba sendo a própria empresa que vai te vender os equipamentos. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que, talvez, especializar mais técnicos em projetos de irrigação. Queria falar um pouquinho por Ortigara, né, um tema, eu já quis fazer isso até como prefeito, né, que é a equalização dos juros, ajudar na equalização dos juros em termos municipais ou estaduais. Nós chegamos aonde a gente pôde chegar no nosso plano safra, mas eu quero dar um cálculo aqui, né, e eu acho muito interessante essa questão, porque ela incentiva, né, a implementação. Então, se a gente, por exemplo, a taxa média do Pronaf é R$20 mil. Esse é o ticket médio de captação do investimento. Se nós pegar R$20 mil aos juros de 2,75, a gente está falando de R$550 de juros, né, ao ano. Né? Se a gente chegasse nos 2% que foi pedido, a própria Contag, a própria FETAEP, seria R$400, R$150 de diferença. Mas se eu colocar R$1 milhão do orçamento estadual para equalizar a taxa zero, eu vou conseguir, com cada 1 milhão, atender 1.800 projetos de financiamento. Então, mostra aí que talvez esse possa ser um grande investimento, né, de ajuda do governo do Estado para temas específicos. A irrigação é uma delas. Eu comprar o equipamento de irrigação, o governo do Estado ajuda a equalizar esse restinho aí, os 2,75, dá a taxa de juros zero, e eu consigo ter um programa de financiamento para o agricultor a taxa zero. Eu acho que essa complementação, ela ajuda. Nós, esse ano, colocamos quase 13 bilhões de reais, então, só para colocar o tamanho desse número para o governo, num momento de ajuste fiscal bastante complicado, né, mas do Tesouro Federal, em torno de 13 bilhões de reais para equalizar os juros do Plano Safra, e mais a metade disso para a agricultura familiar. Né? Então, é um investimento bastante relevante, importante e grande, né? Mas que, se complementado pelo governo do Estado ou dos municípios mesmo, que é um pouco mais complicado, na verdade, eu consigo fazer um alavancamento muito interessante. Queria falar para o Marquinho sobre cadeias curtas. Marco, esse é um dos grandes projetos e temas que a gente tem tratado aqui dentro da Secretaria. É uma das grandes tendências mundiais a gente consumir alimentos produzidos mais perto da onde a gente vive, né? Porque vão ser alimentos mais frescos, vão ser alimentos que vão chegar mais rápido, a logística é menor, o dispêndio de energia para levar esse alimento até a mesa do consumidor. Então, essa é uma das tendências que a gente está observando em termos mundiais aí, né? Então, isso, os nossos estados, o país, ele tem que começar a observar isso nessa transformação e na agregação de valor, que o sul do Brasil já faz bem e continua avançando. Então, acho que esse é um caminho muito, muito interessante. Com relação ao PAA, a gente já colocou recursos, dos 70 milhões vai ser dividido igualmente de novo, então vai mais um pedaço para o Paraná, né? E vai desses 150 milhões do PAA estoque,
vai ser para atender as cooperativas da agricultura familiar. Então, aí vai ter também um espaço certamente grande que nós vamos poder atender muitas cooperativas aí também do Paraná, até porque já chegou muitas demandas aqui para nós. O Residência, sai o manual agora, vai ser publicado, e também o edital, e nós precisamos dessa parceria com as instituições públicas para fazer a inscrição e nós começar a rodar ele. Eu tenho certeza que ele sendo um sucesso, nós vamos conseguir cada ano mais recursos para que a gente possa implementar e até parceiros. Eu fiquei muito feliz, a gente divulgou esse programa ontem, de tarde eu recebi um e-mail da Bayer, dizendo o seguinte: olha, nós queremos ser parceiro desse programa. Então, ele não é um programa que precisa funcionar só com dinheiro público. Ele pode funcionar também com as nossas parcerias privadas, as cooperativas, as grandes. Quer dizer, eu quero uma cota de 15 alunos. Tá bom, vamos pegar, fazer um grande mutirão e vamos pegar essa gurizada que está saindo dos técnicos agrícolas, da faculdade, e vamos botar eles a trabalhar junto conosco. A gente está vendo, não sei se vocês observam isso, mas eu tenho observado, por exemplo, dentro do curso de veterinária, uma grande tendência muito para ir para o lado dos pets, Então, muita gente estudando cachorro, gato, enfim, e a gente tendo uma dificuldade em encontrar veterinário de campo. O cara que vai lá vacinar o porco, que vai lá castrar. Então, assim, nós precisamos formar um novo grupo de técnicos da área rural que esteja lá com a mão no barro junto com o produtor e que tenha esse viés produtivo e desenvolvimentista. Nós precisamos desses profissionais. Então, eu queria agradecer muito aí, dizer que nós somos parceiros. Eu gostaria muito de poder fazer essa discussão mais tempo, porque realmente ela é uma discussão de alto nível. O Paraná, para nós, é um exemplo de Estado, é um exemplo de desenvolvimento, é um exemplo no cooperativismo, é um exemplo na organização sindical, é um exemplo nessa força coletiva, e tem dado uma contribuição enorme para o Brasil. Então, eu tenho muito orgulho assim, de poder olhar hoje o Brasil do jeito que a gente tem a condição de olhar aqui para cima e ver grandes referências como é o estado do Paraná. Queria aproveitar para mandar um abraço a alguns amigos, aí meu colega André Angonese, da faculdade, está lá em Toledo, o meu colega Alexandre Miller, em Medianeira, que moramos junto na casa do estudante, o meu parente, que tem o nome do meu pai, Werner Schwank, em Céu Azul. A gente tem um grupo de amigos aí no Paraná e muito feliz de poder participar. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. Nós estamos à disposição. Sempre que vocês vierem a Brasília, por favor, venham nos visitar para que a gente possa construir uma agricultura cada vez mais forte. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, secretário, a sua participação. Eu quero passar agora para o Marcos Brambila, o presidente da FETAEP, nosso anfitrião aqui, para as considerações dele também. Eu fico muito contente com as contribuições. Quero fazer uma ajuda aqui para o nosso secretário Ortigara. Ele falou da chamada emergencial de 20 milhões. Esses 20 milhões estavam projetados para 6 meses. Houve uma repactuação do tempo e a gente conseguiu trazer para 3 meses. A expectativa, secretário, é que a gente continue dessa forma, esse diálogo e essas chamadas também, mesmo saindo, e a gente torce para que saímos logo desse período aí de pandemia, mas a gente possa ter essas chamadas como forma de levar oportunidade de renda, de trabalho aos nossos agricultores familiares. Agradeço ao Natalino. A pandemia só fez com que a gente brigasse um pouquinho menos, Estamos mais distantes, mas uma boa briga para fazer um grande trabalho em defesa da agricultura familiar é sempre boa, Natalino. Então, a FETAEP conta e os nossos sindicatos de trabalhadores rurais, os agricultores, contam muito com o Instituto, que é uma referência para nós e a gente quer que continue cada vez melhor esse trabalho, Natalino, que está acompanhado do diretor Nelson. Ao secretário Ortigara, nosso parceiro, vamos continuar, vamos ver se a gente consegue ampliar esse esforço na habitação, no crédito, e aí tem um grupo de trabalho aí que o secretário Ortigara, junto com a Secretaria de Planejamento e o Governo do Estado, estão discutindo ações que complementam as políticas federais ou melhoram as políticas já existentes no Estado.
E a gente tem participado e a fala do secretário de poder contribuir com parte, de subsidiar parte dos juros de algumas linhas específicas, parte dessas ações que estão sendo construídas a várias mãos. Isso é importante e acredito que isso traz a representatividade e traz o anseio dos agricultores. E ao secretário Schwank, nosso agradecimento pelas palavras, pela consideração com nós. A gente espera que a sua contribuição possa ajudar muito essas demandas, como já estão no radar do Ministério, da sua Secretaria, para que nós possamos atender cada vez mais essas especificidades da agricultura familiar, sabendo da importância que ela tem, não só para o contexto econômico, mas o contexto social, né, de um público que vive no campo, que coloca produto de qualidade. Nós temos um crescimento considerável e temos bons parceiros com relação ao trabalho e ao desenvolvimento da política de produção orgânica no estado do Paraná. A gente quer fomentar e buscar qualificar melhor ainda os nossos agricultores, ampliar esse espaço, a busca pelo mercado mais curto, aproximando o agricultor do consumidor e trazendo a agricultura familiar como nunca teve em evidência, como está nesse momento de pandemia. Então, a agricultura familiar hoje está chegando nas casas, nos condomínios, nos apartamentos, nos grandes centros, nas cidades pequenas, também fazendo essa entrega com todo o cuidado. E digo que isso aí tem sido um grande aprendizado. Talvez aceleramos em alguns dias, meses e anos que nós tínhamos que percorrer para poder chegar a esse ponto. Então, nosso agradecimento, secretário, a gente espera continuar contribuindo também com ideias, com sugestões, e o Paraná está de braços abertos, temos uma série de experiências exitosas aqui, que a gente pode compartilhar e poder potencializar isso ainda mais, para que junto com o Estado, o Governo do Estado, a Emater, os nossos sindicatos de trabalhadores rurais e a FETAEP, a gente possa fazer um grande trabalho e cada um cumprir com o seu papel frente à sociedade. Então, a todos que nos acompanham, o nosso agradecimento, ao pessoal que está em casa, os dirigentes sindicais que se mobilizaram, os agricultores, as lideranças, o pessoal da extensão oficial, das empresas de planejamento. E muito em breve, para todos, eu acredito que está preparado para soltar a imagem aqui, nós estaremos lançando uma cartilha, como é de costume, anualmente nós colocamos um material gráfico para orientar e capacitar o agricultor para ele poder escolher e buscar a linha de crédito mais acessível, adequada à realidade dele. Então, esse esforço vai ser para que a gente possa, junto com o Instituto Emater, com o Instituto de Desenvolvimento Rural, eu ainda não esqueci da Emater, Natalina, a gente possa fazer um grande trabalho. Tá? Eu acredito que o pessoal vai colocar aí da equipe técnica nossa, vai colocar a foto da cartilha, já tem o material está praticamente pronto, aguardando a publicação oficial para que a gente possa... Eu estou na frente do material aqui, né? Mas, ok. Vai estar sendo apresentado e está à disposição de todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder conversar. A FETAEP agradece de coração, em nome da nossa diretoria executiva, de nossos funcionários, assessores, diretores, a todos que participaram dessa live. Ok, Marcos, obrigado, tá? Primeiramente, em nome da FETAEP, quero agradecer o presidente, o anfitrião aqui desta live, o secretário Fernando Schwank, direto de Brasília, o secretário Norberto Ortigara, direto da SEAB, o Natalino, direto do IDR, Emater. E só quero reforçar que essa transmissão, a gente teve alguns problemas técnicos, quero pedir desculpa por isso, mas ela vai estar gravada, disponível no site da FETAEP, e a gente vai compartilhar com todos, através das mídias sociais, que acompanharam as centenas de pessoas, dezenas de municípios aí que nos acompanharam aqui. Reforçando, essa cartilha nas próximas semanas é uma produção da equipe técnica, política, institucional aqui da FETAEP, com orientações bastante didáticas, precisas, diretas e executivas, um resumo bastante interessante do Plano Safra da Agricultura Familiar 2020 e 2021, que a gente vai estar distribuindo fisicamente em todo o Paraná, mas também eletronicamente, para que os nossos agricultores familiares, técnicos, instituições financeiras, públicas, privadas, parceiros nossos na contratação do Plano Safra, possam ter um elemento a mais, uma ferramenta a mais
de informação. Gente, muito obrigado a todos, então. Até a próxima e que Deus abençoe o Brasil e a agricultura familiar. Obrigado.